nossa meditação simples assim. Como as águas gastam as pedras. Repita comigo: as águas, elas gastam, elas não rasgam, elas não destroem, elas gastam. Tem um ditado mundano que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente observa que algumas coisas elas são levadas a ferro e fogo. No decorrer da minha vida, muitas vezes eu quis fazer do meu jeito, da minha maneira, e usar a minha própria força. Até ler esse texto. E agora esse texto me ensina que as águas gastam as pedras. As águas gastam. A sua continuidade em bater, gasta. Nós observamos que algumas pessoas, elas têm um coração petrificado. Você mulher, muitas das vezes ora pelo seu marido, você marido ora pela sua esposa, você mãe ora pelos seus filhos, e você observa neles um coração petrificado. Parece que é um coração de pedra, mas existem águas que de uma forma contínua têm o poder de gastar essas pedras. Águas que penetram, águas que vão adiante, águas que não podem ser impedidas, águas que não quebram, águas que desgastam, águas que vão batendo, vão penetrando até chegar ao objetivo delas. Águas que entram no mais duro e que começa então a nos fazer entender que águas são essas. O que nós temos vivido nos dias atuais são pessoas que pegam as suas ferramentas e tentam da sua própria maneira quebrar, tentam destruir. Aí o Senhor está dizendo: esse sacrifício eu já fiz na cruz, agora eu te mostro que são as águas que entram, que limpam, que curam, que purificam. Águas. De uma forma muito simples, o Senhor ele vira para ti e diz: águas que precisam fazer um trabalho que você tem feito. Então hoje um conselho pastoral é: solte as ferramentas e use águas. Solte as ferramentas e use águas. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 10, a gente vê Jesus conversando com a samaritana. E nesse texto, a Bíblia diz que replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria, me ajuda, te daria o quê? Água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele como uma fonte a jorrar pela vida eterna. O Senhor ele vira para nós e diz: antes dessas águas desgastarem, antes dessas águas tocarem, antes dessas águas elas chegarem ao ponto de tocarem determinadas rochas, eu preciso fazer que de ti, do teu interior, fluam rios de águas vivas. Antes de eu tocar, é um exemplo clássico de dizer: quer que ela mude, muda você primeiro. Quer que ele mude, muda você primeiro. Permita, porque Deus nunca vai te usar como água para a vida de alguém se Ele ainda não penetrou em você e não fez as mudanças necessárias dentro de você.
Às vezes eu quero ser instrumento para outras vidas, mas eu não quero permitir que Ele entre e mude a minha história, mude, transforme, quebre, desgaste. E é interessante porque ele vai falar sobre isso, João 7,37. E o Evangelho de João, ele cita, vou te dar aqui alguns textos do Evangelho de João, porque é lindo. Ele diz o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor está dizendo assim: olha, para de usar a sua força, para de usar até o seu intelecto. Entenda que o que eu tenho para realizar na sua vida e na vida dos seus fluirão espontaneamente do seu interior. Essas águas, elas têm o poder de desgastar pedras. Aquilo que está difícil, mas a gente já percebeu que antes de Deus agir na vida de outros, Ele precisa agir na minha. Como assim, pastor? Ele vira para Nicodemos, no capítulo 13, o verso número 5. Ele vira para Nicodemos esse texto e começa a mostrar para ele o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer, me ajuda, da água e do, não pode entrar no reino dos céus. Permita que a minha água te lave. Eu amo Davi quando ele diz assim: lava-me e ficarei limpo. Salmo de número 51, salmo de confissão, de arrependimento. Ele começa a dizer no 51, no verso, esse texto não estava nem ali. Ele começa a dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele vai dizer: apaga as minhas transgressões. Aí ele vai dizer, o que ele diz aí? Lava-me e a minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Sabe por que ele está dizendo lava-me da minha iniquidade, lava-me completamente? Porque ele não estava sujo exteriormente. Ele era um cara que se vestia bem, vivia adornado, eu acredito, com bons perfumes da época. Mas ele está dizendo o seguinte: lava-me, porque eu sei que tu tens uma água capaz de me lavar por dentro, capaz de fazer uma transformação de dentro para fora. Essa é que é importante em nós, é quando somos transformados de dentro para fora. É quando você percebe que algumas mudanças que você espera, que você conta no seu exterior, o Senhor nunca fará sem antes promover mudanças dentro de nós. Ele quer poder te mostrar que existe uma água. Essa água, ela entra, ela me purifica, ela me banha, ela me lava, ela tira as impurezas, ela tira o excesso, sabe? Ela tira a minha incredulidade. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que eu sirvo, é o Senhor que tu serve. Uma água, irmãos, em Jó, no capítulo 36, o versículo 26. Eu falei para você que eu vou te dar alguns textos aqui para a gente entender melhor isso. Olha o que diz a partir desse verso. Olha o que diz: eis que Deus é grande e não podemos compreender o número dos seus anos, não se pode calcular, porque atrai para si as gotas, me ajuda, as gotas de água, que em seu vapor destilam em chuva. Sabe o que esse texto, eu vou ler o versículo 28, mas sabe o que esse texto no 27 quer dizer? Coloca lá: porque atrai para si gotas de água. Significa que com Deus você pode ir muito mais além do que você imagina. O Senhor, Ele mostra para você que com gotas de água, e no seu vapor destilam a chuva em chuva. Ou seja, o resultado é chuva, o qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem, olha, abundantemente. O Senhor está dizendo: comigo, se você estiver em mim, eu derramarei uma água tão intensa na sua vida, uma água de um rio que não cessa, uma água em que Ezequiel, lá no capítulo de número 46, eu não gosto de ficar citando muitos versículos assim, irmãos, mas a gente está falando de água. A gente observa, olha o que diz o texto: assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que olha para o oriente,
estará fechada durante os 6 dias, são de trabalho, mas no sábado ele se abrirá, também no dia da festa da lua nova. Tem um tempo, irmãos, em que as coisas pode ser que estejam fechadas na sua vida, mas esse texto mostra que a porta se abrirá. Quando você permite que Deus haja e entre com um novo dentro de você, a porta se abre. A cortina que estava sobre os seus olhos, elas são retiradas, e você consegue ver o que você não via antes. Você consegue perceber nesse Deus o seu amor, a intensidade do seu amor, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te deseja, sabe, Ele está dizendo para ti o seguinte: eu quero te mostrar o poder que tem na água. Essa água que precisa fluir do seu interior e que precisa alcançar outras vidas, de forma simples, com poucas palavras, ou talvez sem nenhuma palavra, mas uma água tão intensa que as pessoas virão a ti e desejarão beber de você. Você está entendendo? Diga amém. Eu tenho dito o seguinte, irmãos, que uma árvore, o Senhor nos compara com árvore, não é isso? Como árvore junto à corrente das águas, não é isso que diz o texto no Salmo de número 1? E diz que o justo é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O Senhor nos compara com árvore, irmãos. Irmãos, eu estou com uma palavra aqui, eu vou te dar um pedacinho dela já para te aguçar. Eu estou com algo fervilhando no meu coração que fala de árvores. Você já observou o crescimento de uma árvore? Você já observou que para que nasça uma árvore, você precisa de uma semente, você precisa de um solo, você precisa ir lá regar. Assim a tua vida, Deus preparou tudo por ti. E simples assim, como diz o tema, Ele colocou para a gente, simples assim, o Senhor foi lá e agora você começou a crescer. Algumas pessoas têm te cobrado um crescimento assustador. Algumas pessoas têm nos cobrado, por que essa igreja? Por que essa igreja? Irmãos, nós somos árvores, leva um tempo para crescer, e Deus sabe por que Ele permite esse tempo de crescimento? Para que nós venhamos valorizar cada período do tempo. As minhas folhas, elas brotarão, as minhas folhas cairão, as minhas folhas brotarão, as minhas folhas cairão, ou seja, anos se passarão, para que Deus mostre que o crescimento é contínuo, contudo demorado, ou seja, no meu tempo, na minha visão, mas um tempo de Deus, Ele derrama no tempo certo, na hora certa. Para de se cobrar um crescimento de uma forma assustadora, quando na verdade Deus vira para a igreja e diz: eu te plantei como árvore, tu terás o tempo certo para dar a flor que vai promover o fruto. Entende? Por que eu preciso fazer isso com você? Por que Deus precisa fazer isso comigo? Para que eu não venha achar que o fruto é para minha própria vida. Ele, quando me dá fruto, você entende? Jesus, na multiplicação de pães e peixes, Jesus vai lá, vira André para ele e diz: Senhor, aqui no meio do povo tem um jovenzinho com 5 pães e 2 peixes. Irmão, isso é lindo. Pastor, o que é lindo? É isso, porque no meio do povo estava a provisão. Não entendeu? Vai entender. Às vezes você ora no início do ministério: Senhor, envia de fora. Tem gente nos assistindo, não tem pastores nos assistindo, e a oração: Senhor, envia de fora os recursos. Oração errada. Senhor, revela do lado de dentro aonde está a provisão que a gente precisa. O que você precisa está do lado de dentro. O que você necessita está do lado de dentro. Não vai vir de fora para a sua vida. Jesus, ele agora olha para os seus discípulos e percebe que os discípulos entenderam. Olha que coisa linda. Agora os discípulos entendem. Aí vem André, o que é isso mesmo? Pastor, 5 pães e 2 peixes. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, Edinhos, fora mulheres e crianças. Então, ou seja, o que são 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Nada. Assim sou eu e você. Nada. Mas quando Deus me pega, o que Jesus fez? Nós somos o simbolismo dos 5 pães. Não supra a necessidade de ninguém.
só mata a fome de 1 ou 2, daqui a pouco acaba, até entrarmos na mão do Senhor. Olha a água. Quando Jesus pega, a Bíblia diz que ele ergue o pão, os pães ao céu e abençoa. Agora o Senhor te pega e te eleva. Você que não era nada, agora você foi elevado por Ele. Mas é interessante porque a multiplicação não acontece nas mãos de Cristo. Por quê, pastor? Para mostrar para o pão. Vira para quem está próximo de você e diz assim: você é pão. Para mostrar para o pão que depois que Deus o exalta, ele agora vai se tornar pão doce. É isso? Conta um segredinho para ele ou para ela. Ele vai continuar sendo pão, querido. Por quê que a árvore tem que crescer devagar? Por quê? Por quê? Para que a gente entenda que eu sou o pão, mesmo exaltado, vou continuar sendo pão. Mas ela tem que crescer. E qual o objetivo do seu crescimento? É que agora ela está dando uma flor. A flor indica fruto. Repita comigo: a flor indica fruto. O que significa? Que aquela flor está indicando que vão nascer os primeiros frutos depois de anos. Não foi da noite para o dia. Deus está dizendo para você: não é da noite para o dia. Eu não sou mágico, eu sou Deus. Eu trabalho de forma contínua contigo nessa vida. Não é da noite para o dia, é um crescimento. Hoje mais um pouco, amanhã mais um pouco. Os seus troncos vão se tornando mais volumosos. Os seus ramos vão se tornando mais volumosos. As suas folhas. Não é da noite para o dia, é devagar. O Senhor vai lá. E agora que ele percebe que o pão entendeu que continua sendo pão, quando ele olha e diz: agora o pão entendeu que ele é pão. Eu exaltei ele, mas ele é pão. Eu exaltei ela, mas ele é pão. Ele é pão, ele é pão de cevada. O pão mais barato que tinha. Não entendeu? O pão mais barato que tinha no pão de cevada. Mais barato, mais ralé. Era o pão que o pobre comia. Pão de cevada. É o que tu é o que eu sou. Mas quando eu chego nas mãos de Cristo, querido, ele me pega e me exalta. Agora você entende? Diga amém. Depois que ele exalta, pastor, o que ele faz? Simples. Ele reparte. Que agora você é pão, entendeu que é pão, entendeu que sem ele você não pode fazer. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5. É isso que diz o texto? Ele está colocando para a gente. Não é isso que diz o Evangelho de João capítulo 15, versículo número 5? Eu sou a videira, vós os ramos. Me ajuda quem permanece em mim e eu nele, esse. Por quê? Você já entendeu isso? Você já compreendeu? Aí ele pega o pão e parte. Repita comigo: ele parte. Para mostrar para o pão que ele só tem valor se ele se permitir ser repartido. O que é isso, pastor? Eu te exalto, mas tudo que eu vou, pega no teu espírito aí que Deus está falando. Eu te exalto, mas tudo que eu vou fazer na tua vida não é para você. Não é para você. Eu vou te exaltar, mas eu vou te partir. Você vai ser compartilhado. Você está entendendo? Diga amém. Aquele pão que não valia nada, que não servia para nada, aquele pão que não matava a fome de 5.000, agora é o pão que é compartilhado. É o pão que é compartilhado. Deus quer te mostrar que você é esse pão. Ele te exaltou, diga amém. Ele percebeu que você é essa árvore agora que entendeu, compreendeu, agora deu a flor, agora está dando fruto, e agora percebeu que o fruto não é para você. Uma árvore não come fruto de si mesma.
Uma árvore não vai lá com seus galhos e agora eu vou comer essa banana que ela está aqui, ela está amarelinha, docinha. Aí ela vai lá com outro galho dela e pega a banana, aí tira uma asinha e descasca no próprio pé. Está cheio de árvore querendo comer do seu próprio fruto. Sabe, lá no sítio tirei 3 caixas de banana e agora descobri o quarto. Eu falei, não é possível, deve ter. Aí nós estávamos em retiro de pastor, no sítio. Aí eu falei, não é possível, eu vou achar ali, vou achar. Achei, irmãos. Eu vou deixar amadurecer mais um pouco. Sabe o que a gente faz? A bananeira só dá banana uma vez. Você sabia? Só dá uma vez, fruto uma vez. Depois, pastor? Pergunta depois, pastor. Pode cortar, não serve para nada. Mas cumpriu o seu propósito. Algumas pessoas vão dizer assim, pastor Du, poxa, mas só vai frutificar uma vez. O propósito dele é frutificar uma vez só, cara. Aí o que a gente faz para pegar o cacho da banana alta, a beça, não tem escada? A bananeira está alta lá, mas alta, beça. Se você botar uma escada, a escada, porque o tronco é leve, a escada, eu vou até os 25, tá? A escada, o tronco é leve, a escada vai baixar. Aí o que a gente faz? Tem uma foice lá, rapaz. Eu comprei ela. Vai lá no pé da bananeira e aí você vai lá e tira um cacho de banana e leva para casa. E é interessante que pode levar ele verde, tá? Ela amadurece. Quando você entende o teu propósito, irmãos, pode ser até que tirem frutos verdes de você. Pega no teu espírito aí que Deus está falando. Podem ser até que tirem frutos verdes de você, mas você vai perceber que o fruto que tu gerou foi no Senhor. Eles tiraram fruto verde de mim, mas olha, eles colocaram lá no jornal, e o fruto agora está maduro. Deus está dizendo que até o fruto verde daquele que está na presença de Deus é aproveitado. Então para de reclamar, para de murmurar. Seja como árvore. Se tu não cresceu ainda na estatura que tu acha que deveria de crescer, é porque não deu tempo ainda para isso. Deus tem um propósito contigo. Ele te colocou como árvore, e como árvore é um crescimento paulatino, porém demorado, para que você não seja derrubado pelo vento. Você está entendendo? Diga amém. As árvores que crescem rápido demais, elas são propícias a serem derrubadas pelo vento. Por quê, pastor? Porque elas não possuem raízes. Você possui raízes. Fazer um caminho aqui. Eu acho que eu estava no texto de João 36, não é isso? Eu vou para um outro texto. Estava no 15, né? É tanta coisa que eu nem sei. Que eu vou pregando aqui, irmão. Deus vai me dando e vai me trazendo à mente aqui. Eu vou compartilhando contigo. Aí, o salmista no Salmo 46, o versículo 4, olha o que ele diz. Salmo 46, verso número 4. Olha só, já estou terminando. Diz o texto: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí vai dizer o versículo seguinte assim, ó, eu não ia nem lê-lo. Diz assim: Deus está do meio dele, jamais será abalada, Deus ajudará desde antemanhã. Aí vai dizer: brama as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O próximo versículo vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido, querida, quando essas águas entram, elas limpam, elas purificam, sabe? Águas não quebram, águas não destroem, águas penetram com calma, com sabedoria. Mulheres, tenham sabedoria em agir com os vossos maridos, é com calma. Ele vai se render ao Senhor Jesus. Calma, quieta o vosso coração. A palavra está entrando, mulheres, a palavra, Deus está dizendo para vocês, essa palavra está entrando, ela está quebrando a pedra, ela está entrando e dividindo essa pedra, Deus está fazendo alguma coisa. Você está entendendo? Diga amém. De repente você vira e diz assim:
eu não estou vendo nada acontecer. Você não precisa ver. Quem está penetrando é a água que flui de você. Você imagina que se aquela mulher, a viúva, tenta virar para Eliseu e diz assim: meu senhor, eu tenho curiosidades de onde sai esse azeite dessa botija que encheu todas as outras. Existem pessoas querendo colocar a cabeça na boca da botija que enche as outras botijas. Viva o milagre, irmãos. Enquanto Deus está agindo, e ainda que você não veja, porque o salmista, e eu vou aqui para contextualizar, porque não estava aqui, não está aqui no texto. O salmista, no salmo de número 147, no seu versículo 2, 127, perdão, no seu versículo 2, 127, no verso de número 2, diz assim, ó, me ajuda, vai, inútil. Isso é para você que tem orado por alguém na tua vida. Me ajuda, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer do pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá enquanto dormem. Águas que estão chegando, entende? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Não é por força, não é por violência, mas é através do Espírito de Deus. Ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Águas que trabalham enquanto você dorme. Mas eu não estou vendo nada, você não tem que ver. Mas as águas estão entrando, estão penetrando, estão desgastando aquilo que é duro. O coração é duro, mas a presença de Deus é muito maior. E eu termino, que meu tempo acabou. Lá atrás ele coloca para mim: acabou, pastor, não siga adiante, senão eu vou cortar o seu microfone. Ele coloca lá, escreve lá para mim. Às vezes ele coloca lá: vou te dar 1 minuto para você terminar essa mensagem. Esse menino é abusado, rapaz. Eu termino com Jó, no capítulo 14, no verso número 7. Vamos entender? Vamos ler juntos. Eu amo esse texto, irmãos. Eu vivo ele, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Quem eles pensam em colocar pedras no seu caminho? Pois quando você descobre o poder da oração, o poder dos seus joelhos dobrados, todas as pedras são desgastadas pela água que flui do teu interior. Ao cheiro das águas, pode vir no ministério de louvor. Ao cheiro das águas brotará. Soltem as ferramentas que vocês têm usado. E permita que a água Jó 14, 19, desgaste. Como as águas gastam as pedras. Águas que gastam, águas que limpam e que purificam.
Pastor, então eu tenho agido de forma errada, talvez. É simples assim, é simples assim. Simples assim. Simples assim. Não é ferro nem é fogo. Tem pessoas que usam como ferro e fogo. É com água. É com água. Águas que desgastam. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero declarar um domingo abençoado para vocês. Um domingo onde nós entendemos a importância que tem esse Cristo que sofreu, que padeceu, mas me permitiu que do meu interior fluam rios de águas vivas. Esse Cristo que me deu o privilégio de ser chamado de cristão, pequenos cristos, Ele está hoje aqui. Se você ainda não recebeu, receba-o. Se você ainda não disse: Jesus, tu és o que tem de mais importante na minha vida, diga hoje. Eu costumo dizer que o que tem mais lindo em Cristo, e o que Ele deixa como exemplo para nós, Ele está lá na cruz do Calvário, numa cruz que não era dele. Na verdade Ele foi para uma manjedoura, nasceu numa manjedoura que não era dele. Foi crucificado numa cruz que também não era dele, e foi sepultado num túmulo que também não era dele, para promover em nós as mudanças necessárias. E esse mesmo Cristo, esse mesmo Senhor, tem nos fortalecido, tem nos dado vigor. E o que Ele nos deixa de exemplo, pastor, que o senhor havia dito, o que Ele me deixa de exemplo, que Ele está diante dos centuriões, das pessoas que estão ali de uma certa forma blasfemando, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não tem ninguém pedindo perdão a Ele, mas Ele libera perdão. Não tem ninguém dizendo: Senhor, me perdoa, mas Ele perdoa. Ele libera perdão. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Assim deve ser o meu coração e o teu. Um coração perdoador, um coração que entende que alguns milagres não vão acontecer na marra, na imposição, de você chegar e virar e falar assim: ó, não suporto mais. Deixa o Senhor agir, é simples assim. Ele está trabalhando na sua casa, diga amém. Essa manhã é manhã de você virar para o Senhor e falar: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu confio em Ti, porque Tu dissestes: bem-aventurados serão todos aqueles que não me viram, mas creram. Eu não estou vendo nada, mas eu confio que o Senhor está agindo na minha casa. Eu não estou vendo nada, mas eu sinto o Senhor agindo no meio dos meus, minha parentela. E como água, Senhor, quebra todo o coração duro, todo o coração de pedra. No nome do Senhor Jesus, se coloque de pé, em nome de Jesus.